Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de agosto de 2024. A possibilidade de um golpe contra Putin, vamos abordar esse tema, que é polêmico, mas é muito interessante e vocês vão gostar. Vou falar também sobre os avanços em Kursk e em Belgorod, que a frente de Belgorod começou a andar, e também vou falar na linha de frente ali em Pokrovsk. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, é importante a tua participação e você vai cada vez mais ver coisas, fatos que acontecem no teatro de operações da Ucrânia, verdades que de fato estão acontecendo. Conto com você como inscrito no canal. Muito obrigado. Um golpe de Estado contra o ditador russo Vladimir Putin não está descartado. Principalmente se aqueles que são a fonte da sua manutenção do poder, aqueles que fizeram no presidente da Rússia, o atual ditador Vladimir Putin, ele, se for considerado por esses oligarcas que mantêm o poder, por este grupo do poder que está em volta dele no Kremlin, e alguns representantes das Forças Armadas, e mesmo da comunidade de informações, ou seja, a antiga KGB, a atual FSB, é possível que haja esse golpe. Mas por que haveria esse golpe? E o ponto de ruptura seria a incapacidade dele de lidar com a crise, a capacidade dele de derrotas, a capacidade dele de não avançar na Ucrânia, ou seja, dele não ter essa capacidade, de ele ser incapaz, incompetente de fazer isso. E principalmente de dar uma resposta à altura ao avanço ucraniano na província de Kursk e a partir de ontem na província de Belgorod. Ou seja, esses fatos aconteceram, estão deixando Moscou, o centro do poder de Moscou, em pânico, deixando o ditador russo também em pânico, porque é uma situação complicada, essa invasão que já dura, vamos chamar contra-ofensiva ucraniana, né, que já dura 3 semanas e ainda não foi feito nenhum movimento firme para parar os ucranianos ou para expulsá-los da Rússia. Tanto é que hoje o general Alexander Sirski, que é o comandante das forças ucranianas, anunciou que em Kursk já são mais de 100 vilas que foram tomadas. E também anunciou o avanço em Belgorod. As forças ucranianas, no início da operação, entraram em Belgorod, mas posicionaram-se mais na linha de fronteira. Agora eles romperam a linha de fronteira, já tomaram 3 vilas e estão avançando. E o governo russo já começou a evacuar civis da região. Isso é uma coisa muito clara de que eles estão sem controle do que está acontecendo em Belgorod, tal como em Kursk. Eles estão recuando e não têm tropas para fazer frente a esse avanço do exército ucraniano. Eles optaram como primeira prioridade a região de Pokrovsk, em Donetsk, estão tentando conquistá-la. Hoje, inclusive, vi alguns órgãos de imprensa falando que estão avançando. Então já vou adiantar o que eu ia falar mais no final, mas eu vou adiantar agora. Como é o avanço? É igual ao que eu relatei ontem. Eles avançam para tentar, vão fazer combates para tentar tomar algumas vilas antes de Pokrovsk ainda, mas são repelidos, são derrotados. Morrem bastante, outros são feridos e eles têm que recuar. É isso que está acontecendo. Hoje aconteceu a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, hoje, em todo o teatro de operações, apenas dentro da Ucrânia, não considerando Kursk e Belgorod, houveram 111 ataques em todo o teatro de operações, ou seja, em todas as linhas de frentes nas diversas províncias. Então, 111 ataques da Rússia, todos repelidos. E a maioria desses ataques foram concentrados em 11 vilas que estão na região de Pokrovsk, que a tomada de uma dessas vilas já daria mais segurança para eles avançarem
em frente, embora aqui. Tomar uma vila não significa ir direto a Pokrovsk. Não estamos falando como numa linha de ônibus. Tomar uma vila vai ter que tomar mais 2 ou 3 à frente para daí chegar em Pokrovsk. Eles não conseguiram tomar. Fizeram 36 ataques na região dessas 11 vilas. 11 vilas foram atacadas, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia. 36 desses 111 ataques, ou seja, a maior parte desses ataques foi reservado para essa região de Pokrovsk. Então a Rússia, sem dúvida, está com um problema sério, mas a gente ouve na imprensa, eles estão avançando em Donbás. Donbás é a região justamente onde fica Donetsk e Luhansk. É uma região na Ucrânia que engloba essas duas províncias. Bom, isso faz com que a Rússia esteja perdendo. Isso faz com que o centro de poder em Moscou desconfie do ditador russo, que pela sua incapacidade, e desconfia também do ditador russo porque ele não consegue resolver as questões em Kursk, em Belgorod, e provavelmente os ucranianos, vendo que eles conseguiram isso, eles poderão pegar em uma terceira região ou uma quarta região e ir em frente. E os russos cada vez mais, apesar dos combates cruéis e violentos no leste da Ucrânia, na região ou em todo o teatro de operações, em todas as províncias da Ucrânia, mas principalmente na região de Donbás, ali para tomar Pokrovsk, eles estão tendo baixas muito pesadas. Eles estão desgastando o exército. Na realidade, o que a Ucrânia está fazendo lá é o seguinte: está desgastando o exército, está destruindo blindados, tanques, e proporcionando baixas muito grandes e muito altas para o exército do ditador russo Vladimir Putin. E enquanto isso ela vai avançando em Kursk e vai avançando em Belgorod, né? E já tomaram essas mais de 100 vilas, né? E aí hoje o Kremlin saiu através de seus representantes, o próprio ditador deve ter orientado o Kremlin para isso, ameaçando de uma terceira guerra mundial. Ameaças que eles já fizeram há muito tempo, não vai acontecer, porque o principal aliado, entre aspas, né, porque eu acho que não é um aliado, ele tem interesse numa Rússia fraca, onde ele vai ocupar muitos espaços, que é a China, já disse para a Rússia que não aceita uma guerra nuclear. A única maneira dele começar uma guerra nuclear. Ou se ele atacar um país da OTAN que não seja com armas nucleares. Ele não vai usar armas nucleares. Mas atacar fraco como ele está, se ele não consegue derrotar a Ucrânia, vai conseguir derrotar algum país da OTAN ou derrotar a OTAN inteira? Eu não acredito. Então o pânico e a incerteza estão começando a trazer consequências sérias e isso pode trazer a Rússia para um catástrofe militar, na minha avaliação, sem dúvida nenhuma. Ontem também foi bombardeada mais um depósito de combustíveis com bastante desses grandes tonéis, esses tanques bem grandes, né? E foram destruídos por drones da Ucrânia, na região de Rostov, que é próxima, na divisa ali, próxima à fronteira da Ucrânia. Então foram destruídos, na realidade vai faltar muito combustível, porque naquela mesma região, há uma semana atrás, também foram destruídos 80 desses, era um gás, né, que o fogo durou mais de uma semana, foi um domingo retrasado, e esse domingo ainda esse fogo estava queimando e tendo explosões justamente por causa do gás. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a humanidade. Paz e bem.